Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, aqui pela TV das Artes. Hoje nós temos o prazer de trazer uma pessoa que é muito amiga, uma pessoa que, vamos assim dizer, deu um toque especial à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do município de Embu das Artes. Uma pessoa que trouxe uma visão um pouco diferenciada da OAB, mas isso quem vai explicar é ele, Gesson, ex-presidente da OAB aqui de Embu das Artes e hoje conselheiro da OAB Seccional São Paulo. Gesson, primeiro, obrigado por aceitar, estar aqui na nossa entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua gestão, um pouquinho do que você fez, do que efetivamente você executou, que eu sei, mas os telespectadores querem saber. Bom dia, doutor Junqueira, colega, para nós, Ordem Advogado Seccional São Paulo, é uma honra estar aqui com vocês, como cidadão também deste município. Eu me sinto honrado de estar aqui. Doutor Junqueira, nossa gestão como presidente da OAB, como todas as demais, são desafios, Eu já tinha antes participado de algumas diretorias do TED, Tribunal de Ética e Disciplina do Estado de São Paulo. E quando assumimos nossa gestão, 2022-2024, nós estávamos chegando de uma crise pandêmica da Covid, onde o colega que nos antecedeu teve dificuldades como todos os demais presidentes. E quando nós chegamos na presidência da OAB em Embu das Artes para a gestão triênio 2022-2024, eu no meu coração, juntamente com a nossa diretoria, resolvemos, aliás, nós tínhamos que tomar decisões diferentes das anteriores. Nós precisávamos resgatar o nosso papel social, de estar presente nos segmentos sociais, porque 2 anos de pandemia e o pós-pandêmico, ele trouxe consequência para todas as instituições. E, obrigatoriamente, nós tínhamos que tomar decisões. E aí nós tomamos algumas decisões que era de meu coração, Eu sempre venho de uma linhagem social, entendo que a Ordem dos Advogados do Brasil, além de cuidar do advogado, obrigatoriamente ela tem que cumprir seu papel social. E ali nós estabelecemos regras, o nosso primeiro papel foi chamar todos os segmentos sociais da sociedade. E aí nós tivemos que abrir um leque e conversar com o Ministério Público local, chamar a parceria da Secretaria da Mulher, do nosso município, na pessoa da doutora Fernanda do Rosário. Chamamos a delegada da mulher, da Delegacia da Mulher, a doutora Flora Alice, e o Conselho Tutelar, todos os segmentos. Nós conversamos, porque o primeiro levantamento que nós fizemos foi no distrito, aliás, no nosso fórum local, para sabermos da incidência da violência doméstica e da incidência de menores e jovens envolvidos no crime, qual que era o índice de envolvimento de pessoas no crime. Nós ficamos alarmados, eu fiquei preocupado. Então, diante disso, nós tivemos que estabelecer outros projetos. Aí nós fizemos parceria com a Delegacia da Mulher, com a Secretaria da Mulher, os Conselhos Tutelares, e aí nós tivemos que tomar uma atitude que essa foi essencial. Eu acho que foi a mais importante de todas. O que nós fizemos? Equipamos toda a nossa Casa do Advogado, tecnicamente e fisicamente, para condicionar para o advogado a nossa realidade naquele momento. Seria o quê? Audiências virtuais,
todos os segmentos virtuais dos tribunais também estabeleceram isso, nós tínhamos que dar essa condição para o advogado. Tá? Então, nossa preocupação foi o quê? Vamos equipar nossa casa com salas virtuais, de audiências, preparar tudo, computadores. Isso eu quero agradecer à seccional, na pessoa da doutora Patrícia Vanzolini, que nos atendeu sem nenhuma interrogação. Então nós preparamos a casa, deixamos ela preparada tecnicamente para receber o advogado. Aquele advogado, aquele menino, aquela menina, aquele jovem que não tinha seu escritório e era vítima daquele momento do Covid em todo o mundo. Então, sem falar, nós queremos trazer uma realidade, mais de 40% dos escritórios do nosso município foram fechados em consequência do Covid. Então nós obrigatoriamente teríamos que criar esse espaço para o advogado. Equipamos isso, deixamos ali preparado. Então o advogado não podia falar que ele não estava assistido. E daí nós partimos para cumprir o nosso papel social. Isso é muito importante. E isso eu vi de forma muito sistêmica dentro da sua gestão, que é essa questão da abertura da OAB para as pessoas. Então, além do trabalho que o presidente fez no sentido de trazer ao advogado toda essa gama de possibilidades e de equipamentos para poder, né, trabalhar, de dar ao seu, né, ao seu, vamos dizer assim, direto colega, porque a OAB ela representa, né, os advogados, mas você abriu a porta e abriu as possibilidades e várias questões para a sociedade, quer dizer, trouxe essa realidade social para dentro da ordem, né, fazendo com que a população enxergasse, né, de uma maneira diferenciada a Casa da Ordem e, por via de consequência, a OAB, né? Isso mesmo, doutor, era nosso objetivo, né? Eu sou uma pessoa assim desprovida de pretensões políticas, partidárias, né? E por termos a função de diretoria da OAB, por ser voluntariado, e isso eu me vi na responsabilidade, tá? Se você olhar o nosso artigo que estabelece, acho 44, nosso estatuto, ele diz que nós somos veículo de preocupação com direitos humanos, questões sociais. E isso eu trouxe para nós, tá? Então, um dos passos importantes foi entender a dinâmica da criminalidade no nosso município. E aí nós criamos o projeto OAB Vai Escola. Ali já é criado, nós estabelecemos o projeto OAB Vai Escola e mais de 15 anos nós já não funcionava no nosso município. Então o que nós fizemos? Primeiro passo, conversamos com o diretor regional de educação do estado, que ele engloba Tabuão, Embu, Itapecerica, Embu Guaçu, São Lourenço, toda essa região. Conversamos com ele, apresentamos o projeto e a nossa preocupação com a nossa juventude. E nós não tínhamos outro meio de alcançar a juventude que não na escola. Então nós criamos uma comissão especial e eu agradeço muito a pessoa da doutora Luciana e também a doutora Vanessa. Foram as pessoas que abraçaram esse projeto e nós alcançamos as 43, 44 escolas estadual do município de Embu das Artes. Fomos em todos os municípios. No primeiro ano, 2022, nós reunimos, aí nós, com autorização do secretário, do secretário regional da Educação, nós reunimos na OAB todos os diretores e todos os coordenadores das escolas municipais. E passamos um dia discutindo o nosso projeto e como ele seria aplicado nas escolas. E aí nós começamos essa agenda que foi pré-estabelecida pela Secretaria de Educação. Fomos todas as escolas, tinha dia que nós atendíamos a escola, 1.200 jovens, com palestras, levando informação, direitos, obrigações, e que o caminho do crime não valia a pena, mas também questão de cidadania, digital, o bullying, sabe, questões raciais,
E com esse projeto, doutor, nós atingimos aí em torno, no primeiro ano, se você ter uma ideia, em torno de mais de 20 mil jovens. Eu posso dizer para você aqui é uma afirmação baseada em fatos reais, que nós somos o maior projeto OAB Vai Escola do Brasil. Nós estamos falando de 43, 44 escolas públicas estaduais. E nós atingimos todas elas, todos os alunos, com palestras. E você vai considerar, aí, levando um número total, mais de 20, 30 mil jovens nós conversamos, todos esses anos consecutivos, 2022, 2023, 2024. E foi maravilhoso você trazer esses jovens, nós fizemos essa dinâmica, trazer eles para a casa do advogado, recebemos eles com café, para eles entenderem a dinâmica de um advogado, como que funciona. Dali levamos até o fórum, foram recebidos pela magistrada doutora Bárbara, que explicou como que funciona, como que a administração da magistratura e a administração da justiça no município e no Brasil. Levamos nas carcerais do próprio fórum para eles entenderem as consequências da prática de crimes, de infrações. E foi maravilhoso a nossa gestão com esse projeto. E eu considero hoje que nós somos o maior, eu não considero, a realidade de fato considero, que nós somos o maior projeto OAB Vai Escola. Nenhum outro projeto OAB Vai Escola do Brasil alcançou fez o nosso alcance nas escolas e o número de pessoas. E em consequência disso, nós trouxemos para nossa responsabilidade também as pessoas, meninas e meninos, que nos debates, nas salas, nos ginásios, nas escolas, que foram vítimas de abusos, sabe, de bullying ou abuso em casa de outras pessoas, trouxemos para nós também essa responsabilidade. Mulher em estado de vulnerabilidade também nós trouxemos para nós. Então, a nossa parceria com a Delegacia da Mulher e a Secretaria da Mulher é o seguinte: diagnosticou uma situação, uma mulher em estado de vulnerabilidade com criança, já era encaminhado, encaixado no nosso atendimento, na nossa agenda, e nós atendíamos prontamente. E já nomearíamos advogado, já nomeava advogado para atender aquela família. E isso é muito importante porque a gente sabe, né, Gerson, o trabalho desses 3 anos de gestão, ele vai, consequentemente, trazer efeitos, né, nos 3 anos subsequentes, 4 anos subsequentes. Então isso é muito importante. As pessoas falam, mas... E isso eu escutei quando eu estava no Conseg, as pessoas falam, mas você vai ficar só 2 anos, você vai ficar um período. E isso até é uma discussão muito grande que eu tenho com meus colegas, e colegas que ficam 20 anos, 30 anos nos Consegues, e falam, mas eu não posso sair porque não vai entrar ninguém. Mas os efeitos, né, desses seus 3 anos, os efeitos, eles não são dentro dos seus 3 anos, né? Eles são nos 3, 4 anos subsequentes. Por quê? Porque essas crianças, elas vão crescer. Essas crianças que foram atingidas por esse processo, por esse trabalho que você executou em 2022, 23, 24, elas crescendo, elas vão perceber e vão ter a OAB como um braço forte e vão passar também para outras pessoas, não é? Isso. Pois é, doutor Junqueira, eu sempre falo muito, é um princípio bíblico que eu carrego comigo, e eu acho que todas as pessoas devem fazer essa reflexão, que é a lei da semeadura. Tá? O que nós falávamos para aquela mocidade era o seguinte: olha, você está plantando hoje, você tem um livro da vida de hoje em que você está escrevendo uma página do livro da tua vida. Tá? O que nós queremos no futuro é ver vocês atravessar as pontes que vocês vão construir, entrar nos laboratórios de vocês, entrar nas clínicas de vocês, sabe? Ser assistido por vocês, morar nos condomínios que vocês construíram, que seja como arquiteto, como engenheiro ou como um trabalhador comum, porque o trabalho é digno. Mas nós queremos ver isso de vocês. Nós não queremos que nossos filhos ou qualquer um de nós seja uma potencial vítima de vocês lá no futuro. Não queremos encontrar essa mocidade nos corredores dos fóruns, das delegacias. Nós não queremos isso. Era o nosso foco ali, né? Era isso. E eu vou dizer para vocês, nós temos índice hoje
gratificante, como você falou, que nós não vamos colher talvez o que plantamos aqui hoje ou plantamos ontem, mas outros colherão as consequências desse trabalho. Tá, mas eu também, como cidadão, vou colher também o que alguém plantou. Sim. Tá? Então, a lei da semeadura ela é muito especial. Deus é muito especial quando Ele cria essa situação que semear o bem sempre é melhor. E a nossa preocupação também, doutor, a criança hoje, o adolescente, o jovem, ele não é só o futuro, porque o futuro é agora. Sim. Se nós não cuidarmos dele agora, é certeza absoluta que amanhã, depois, tanto eu quanto o doutor, quanto os seus familiares, poderão ser vítima fatal de um jovem que tomou um outro caminho, que quando ele poderia tomar outro caminho certeiro, né? E por falta de uma informação, talvez, aliás, tirar uma dúvida, que é nossa responsabilidade como cidadão social, ele toma um outro caminho. Então, eu nunca julguei ser perda de tempo esse trabalho da OT que nós fizemos aí, às vezes de dia e à noite, a gente passava o dia todo nas escolas, à noite nas escolas, levando essa palestra. Isso é um resultado que ficará aí, não para o nosso ego, não para fazer capital político. Eu sou desprovido, eu posso falar isso, não tenho pretensões políticas nenhuma, política partidária, convencional, mas é um desejo social, de entender que nós, como instrumento da justiça, o advogado, você obrigatoriamente tem que cumprir o seu papel social. O artigo 44 do nosso Estatuto diz isso. O artigo 133, se não me engano, da nossa Constituição, ela estabelece o advogado como um instrumento essencial para a justiça. E a justiça, ela tem. A complexidade da justiça envolve a sociedade. Os três pilares, que é a justiça, a promotoria e o advogado. Mas não existe esses três pilares sem um cidadão envolvido naquela situação. Então a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não pode estar desprovida dessa preocupação. Então essa foi a minha preocupação, a nossa preocupação como gestor da OAB Embu das Artes. Aproveitando essa sua fala, Gerson, é uma coisa que é muito importante, principalmente por essa questão que você falou e que já demonstrou que, assim, na sua gestão você deu uma capacidade melhor aos advogados, mas abriu a porta para a sociedade, de um modo geral, e hoje você não se reelegeu, não quis a sua reeleição, mas você foi para o Conselho da Ordem Seccional São Paulo, que traz uma responsabilidade voluntária, e é sempre bom frisar, porque as pessoas, às vezes elas falam, mas ele está querendo aparecer, mas ele está não sei o que. Não, é voluntário. Então, como todo voluntariado, é uma coisa que traz mais ônus do que bônus. Mas esses ônus é aquilo que o doutor falou, é a semeadura, né? O senhor está plantando hoje e as pessoas colherão amanhã, né? Qual o trabalho que você tem, vamos dizer, verificado e exercido dentro da seccional, porque deve ser um trabalho muito interessante, sob o ponto de vista de Ordem dos Advogados Seccional, porque é um trabalho que vai atender a todas as OABs, né, subseções. Doutor, é o seguinte, o Conselho me permite, eu só fazer uma observação aqui, como presidente da OAB, que nós tivemos uma coisa que eu esqueci de observar aqui, mas rapidamente eu já faço essa resposta. Nós também, como presidente, o que nós fizemos? Nós criamos aqui, no mês 6 de 2024, o segundo encontro regional de meio ambiente. Você sabe que nós estamos aqui numa área de proteção ambiental. E você sabe que nós sofremos aqui a devastações, mudança de lei orgânica, e isso é uma questão de preocupação. E na pessoa do Dr. João Ramos, que era o presidente da Comissão de Meio Ambiente, nós fizemos um encontro aqui em Embu das Artes, a nossa subseção,
Esse é um dos encontros mais importantes de um meio ambiente. Naquele dia nós saímos com a carta de Imbu. Era uma pretensão da nossa diretoria também sair com a carta de Imbu. E essa carta de Imbu, hoje ela é referência em vários lugares, até do mundo. Referência porque dali, com aquela carta de Imbu, com referências, recomendações do meio ambiente, toda a nossa região, todos os prefeitos que eram candidatos naquele ano eleitoral, 2024, recebeu as recomendações dessa carta de Imbu, como que ele deveria se proceder para ao executar a sua função de prefeito. Todos os candidatos receberam essa proposta e a recomendação era que cada um deles colocasse na sua proposta de governo. E foram muitos prefeitos que colocaram isso na sua proposta de governo. Uma recomendação, a carta de Imbu que saiu daqui. Nós também criamos a eleição aqui, eu não tenho conhecimento se outra OAB criou, nós criamos o Observatório Eleitoral na nossa gestão, na minha gestão aqui de presidente da OAB. Nós acompanhamos todas as urnas, todos os locais de votação, advogados devidamente inscritos, criamos uma comissão, comunicamos a criação dessa comunicação para os juízes eleitorais, para as autoridades policiais, que fosse GCM, civil e militar, do nosso trabalho. E nós fizemos isso. Nós queríamos entender por que a política, a nossa política municipal, estadual e até federal, ela sofre uma influência que eu digo às vezes negativa. Tá? Os princípios não são obedecidos. E mais um detalhe, fiscalização quase que nenhuma. Quase zero. Nós fomos abordados, mesmo com identificação do Observatório Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção, nós fomos abordados para que nosso voto fosse vendido. Nós chegávamos nos colégios eleitorais, nós éramos apontados. Então eles souberam rapidamente, porque sabiam que essa atitude nossa, ela incomodou várias pessoas, vários segmentos. Tá? E nós fizemos isso, o quê? Para nós entendermos essa situação. Tá? Um outro detalhe, doutor, antes de entrar, já vou responder. No início da nossa gestão, nós conversamos com todo esse segmento da polícia. Civil, GCM e Polícia Militar. Preocupado com o cidadão e com o advogado. E a nossa recomendação é, qualquer desinteligência com o advogado, comunique-nos. Nós vamos tratar com relação sadia. As instituições, elas têm que conversar. E nós tivemos vários problemas de desinteligência de advogado com polícia e nós fomos chamados, convidados para resolvermos da melhor maneira possível. É a questão da nossa responsabilidade, tanto com a classe, uma questão social. Voltando ao conselho, rapidamente, nós fomos convidados para estar no conselho, eu não queria a reeleição. O meu projeto era 3 anos e concluído isso, eu teria as pessoas para indicar, indiquei o doutor Walter. Não queria a reeleição, era uma palavra minha e palavra tem que ser cumprida. Ainda sou daquele tempo que palavras... palavra dada. Cumprida. Então, fui convidado, chamado, não, vamos continuar. Não, a minha pretensão acabou. E fui convidado aí ao conselho. No primeiro momento eu tive resistência, mas eu, através do presidente do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Norte São Paulo, doutor Guilherme Magri, ele me convenceu. Naquele primeiro momento eu falei para ele, olha, eu agradeço na verdade vocês pela ajuda. E ele não entendeu. Ele falou, não, mas eu não estou não é isso, eu estou te convidando. Eu falei, não, mas eu quero agradecer a vocês. Mas ele insistiu e nós estamos lá no conselho, que é uma responsabilidade maior. E aí você tem várias responsabilidades, ocupações. Hoje também eu sou o responsável pelo exame da ordem aqui no nosso polo Osasco, que envolve toda essa região, é um dos maiores polos do estado de São Paulo de exame da ordem. Sou responsável com uma comissão que nós criamos aí e estamos aí. No conselho, as nossas sessões, temos vários julgamentos, a responsabilidade é maior, de votação para o tribunal, da lista tríplice, e tem também as votações de indicações, as mudanças administrativas, financeiras da instituição, então nomeações, sabe, e
você pode compor as turmas julgadoras também. Então é uma responsabilidade mais abrangente e de extrema importância, viu? Eu me sinto, às vezes, agraciado por Deus por estar lá. E porque contato com várias pessoas, vários entendimentos, segmentos. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. E a responsabilidade aumenta muito. E agora nós estamos preocupados em trazer alguns projetos aqui para o Embu, para toda a nossa região, Tabuão, Itapecerica da Serra, Osasco, que é a nossa região, a maior região aqui da Grande São Paulo. E estamos envolvidos nisso aí, tentando trazer projetos para beneficiar o advogado na nossa região. É muito interessante isso, porque você obviamente guardar as devidas proporções, porque são questões diferentes, e o Conselho Comunitário de Segurança hoje no Estado de São Paulo ele não tem e nem é pretensão ter a mesma importância que a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu pertenço a ambos, né, e sei da importância constitucional existente da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é uma instituição de 20, 30 anos, é uma instituição secular. Mas eu não deixo de eventualmente fazer esse paralelo, porque são duas instituições que são absolutamente voluntárias, né? E você trouxe à Ordem dos Advogados do Brasil essa questão social e essa questão não só de atendimento aos advogados, não só de atendimento aos seus, entre aspas, correligionários, mas sim a toda a sociedade, seja ela qual fosse. E isso é uma coisa que o Conselho Comunitário de Segurança também traz. E, inclusive, uma das preocupações suas que eu vi e acompanhei durante esses 3 anos de gestão foi a questão de segurança, né? Não só a segurança jurídica, obviamente, mas também a segurança dentro do município de Embu das Artes, que sempre foi vamos assim dizer, um ponto de preocupação constante sua, né? Isso mesmo, Tojo, porque é o seguinte, às vezes você acomodar-se, sentar-se na cadeira de presidente de qualquer instituição ou segmento e ficar limitado àquilo ali, o que está escrito no papel, no estatuto, às vezes você sai na sensação do dever não cumprido. E eu não quero dizer com isso que sair com o dever cumprido da minha gestão. Muitas outras coisas eu gostaria de ter feito, como construir a parte de lazer lá no fundo do nosso imóvel, mas deixamos projetos aprovados lá na seccional, está viabilizado, tá? Então, mas o que nós fizemos? Nós abrimos a casa para todo esse segmento e abrimos nosso espaço, nosso plenário também, para as instituições, Ministério Público, Justiça, alguns segmentos sociais utilizavam como palestra lá diariamente sem nenhum custo, né? Porque nós queríamos atender a sociedade, porque a sociedade dela a ela nós devemos, né? O cidadão. Nós fizemos mutirões ali para atender o cidadão, 3, 4 mutirões, cada mutirão desse, uma ação social. Nós atendíamos ali 300, 200 pessoas por dia, sabe? E no final nós saía dali nomeados cento e poucos advogados para atender aquele cidadão, porque a nossa agenda diária já não cabia mais. Então o cidadão entrava no mês de julho para fazer uma agenda para ser atendido por um advogado, a agenda abriria lá em outubro, novembro. Então nós fomos obrigados a abrir esses trabalhos sociais, essas ações sociais, nesse intervalo. E ali nós atingimos 300, 200 pessoas durante todo o dia. A Casa do Advogado de Embu das Artes hoje ela atende em torno de 130 pessoas por dia. A triagem para nomeação de advogado no horário da manhã, ela atende 45, 50, 60 pessoas. Vai depender da pauta, porque nós nomeamos 35, 40 pessoas para ser atendido. Mas se chegar um caso de estado de vulnerabilidade de uma mulher, uma criança, ela é encaixada na nossa agenda.
e nós atendemos. Se chegar um caso urgente lá, o Conselho Tutelar liga, olha, temos um problema aqui. A Secretaria da Mulher ligar, temos um problema aqui, essa pessoa é enviada, essa família é enviada, e nós já vamos atender de imediato. Então, essas questões foi a responsabilidade social que nós tivemos de trabalhar com as instituições. Eu sempre falo que eu, o Gerson, posso não ter a maior ou melhor simpatia por alguém, mas as instituições, obrigatoriamente, elas têm que conversar, sentar à mesa. E foi isso que nós fizemos, abrir para todo esse segmento, sentar à mesa e conversar, para entender a dificuldade do cidadão, da cidadã. Não é fácil. O cidadão, ele não vai na casa do advogado hoje porque ele quer ir lá tomar um café, não é isso. Ele vai com um problema muito sério. E às vezes nós somos o guardião deles ali, obrigatoriamente. Então nós temos que ter que a responsabilidade de cidadão, de pessoas, olhar para aquela pessoa e dizer assim, aqui tem uma pessoa dotada de sentimentos. Ela veio buscar aqui alguma coisa. Nós atendemos nesses 3 anos cadeirantes, pessoas de ruas, desabrigados, fomos nos segmentos aí para saber como era o entendimento, direitos humanos, atender, saber o que estava acontecendo. Oficiamos a prefeitura local pelas derrubadas de árvore aí, sem nenhuma justificativa, árvores boas, sadias. Eles não responderam, nós recomendamos para o Ministério Público, provocamos o Ministério Público. Falei, o Ministério Público, você tem que fazer alguma coisa, está aí. Fizemos todo o levantamento, com fotos, com vídeos, provocamos a Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura, ao prefeito, não deram resposta, recomendamos para as medidas necessárias ao Ministério Público. Aí a resposta agora cabe ao Ministério Público. Então foi esse nosso papel. Estamos à disposição lá no Conselho para a advocacia e também para o cidadão e cidadã que nos procurar. Gerson, em primeiro lugar, não tenho palavras para te agradecer. Acho que é de suma importância, né, a visão de um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, mais do que isso, né, a visão, como você mesmo salientou, de um cidadão que sentou na cadeira da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque você deixa muito claro, né, que, na realidade, antes do presidente Gerson, tem o cidadão Gerson. E foi esta a marca registrada que você colocou na sua gestão, né? Então, com base nisso, é muito importante. Por quê? Porque você trouxe a Ordem dos Advogados do Brasil acima e você, a pessoa que conduziu a instituição. Isso é muito importante. Não, o protagonismo não era do presidente, o protagonismo era da instituição, né? E isso é muito importante. Queria que você deixasse aí as últimas palavras para todos os nossos telespectadores, porque com certeza eles vão ter uma visão do que e do que foi a presidência da OAB e o que é a instituição OAB em todos os cantos do mundo, do Brasil, porque a OAB está presente em todos, né? Não em todos os municípios do Brasil, não nos 5.570, mas provavelmente há uma OAB muito próxima, né, dos nossos telespectadores. Pois eu gostaria de fazer aqui um reconhecimento, doutor Junqueira, primeiramente a diretoria, na pessoa da doutora Patrícia Vanzolin, e também a nossa diretoria que trabalhou conosco, na pessoa da doutora Ivanete, doutor José Newton, doutora Meire Toledo e o doutor Walter, que hoje é o presidente. Sem essas pessoas, com certeza não teríamos alcançado alguns objetivos, claro, né? E também o que eu gostaria de deixar aqui é que, assim como a OAB, como outras instituições, nós temos que cumprir o nosso papel social dentro de uma sociedade que estamos vivendo.
Nós vivemos aí um país polarizado na sua política convencional e nós temos que ser esse meio termo, esse peso sem pender para um lado para o outro, mas está ali na medida para trazer o equilíbrio. Fiel da balança. Fiel da balança, né? Sabemos que existe o presidente, existe o ser humano que está do lado, né? Que às vezes você fala, mas dá para dividir, desassociar? Dá sim, dá sim. A instituição é maior do que nós. Não podemos atravessar esse limite institucional, tá? Quer dizer que nossa diretoria, com esse diretor que eu anunciei agora, fomos uma diretoria plural. Parece que é a única diretoria plural que nós tivemos aqui, não sei de outras, que tudo era decidido em conjunto. Nós decidimos, tomávamos decisões pela maioria. Tá? Em alguns pontos, claro, eu tive que tomar uma decisão, porque cabia naquele momento. Então, eu quero direcionar uma palavra para o advogado, para o cidadão. Então, você que é cidadão, procure os meios de justiça, principalmente a casa do advogado de Embu das Artes ou na sua cidade. Ao advogado, à advogada, exercer o seu mister sem medo, sem baixar a cabeça, mas ser respeitoso, solidário, sereno, objetivo nos seus questionamentos, sem dar carteirada, sem bater a porta, mas exigir como cidadão e como um intermediário da justiça, da busca do cidadão e a justiça, exercer com sensibilidade. Sensibilidade, eu acho, com hombridade. É o nosso papel principal. Nós somos pessoas educadas. Não existe mais ambiente para truculência, para agressividade que seja verbal. Hoje nós temos aí os meios virtuais em que as pessoas se aproveitam muito disso para atacar, para difamar, caluniar as pessoas. E eu quero aqui, como cidadão, pedir que sejamos limitados. E limitados no sentido de usar esses meios para atacar as pessoas. Sejamos mais objetivos, sejamos mais respeitosos, porque atrás de cada pessoa ali existe, às vezes uma esposa, existem filhos que não merecem ser atacados, talvez até pela atitude do pai ou do cidadão, mas que merece todo o respeito. Então nós, como cidadãs, temos que ter cuidado na utilização de meios e nessa política convencional também, saber dos nossos limites, para que não possamos atingir pessoas indiretamente. Tá? Essa é a minha recomendação, mais uma vez de agradecer aqui essa instituição por nos convidar aqui. Para nós será sempre um prazer estar aqui discutindo os mais diversos assuntos que estiver ao nosso alcance. Me coloco à disposição aí. Injeção, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os meus telespectadores aqui de Embu, de São Paulo e de todo o território nacional. Afinal, a gente sabe que você aí atrás da telinha pode ser do Acre, de Pernambuco ou de qualquer outro município, estado, está acompanhando a gente nesse trabalho fantástico. Ficamos por aqui nesse momento e até o próximo programa. Forte abraço.